orar. Pai, deleite das nossas almas, nossa esperança, nosso refúgio bem presente na hora da tribulação, nossa rocha, nossa fortaleza. Nós queremos agradecer porque chegamos agora ao último encontro deste simpósio, deste congresso, e queremos pedir ao Senhor que faça-nos crescer em amor a Cristo e ao Teu Reino, e ao mesmo tempo sermos gratos pela preciosa graça que nos alcançou, mediante o chamado do Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho. Recebe a nossa gratidão por essa preciosa Igreja de Cristo, que aqui neste lugar milita por anos e que tem proclamado o Santo Evangelho do Senhor, e aqui neste lugar erguido o culto que Te apraz. Seja conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Só uma palavrinha inicial. Você está vendo aí o nome do nosso instituto, Instituto Poimênica. Poimen é pastor, e Poimênica é o cuidado pastoral. Poimen é pastor na língua grega. Nosso ministério reúne-se debaixo desse nome. É o nosso CNPJ, no qual a gente oferece o trabalho nas igrejas e nos seminários, inclusive nas classes que ministro. Hoje as instituições pedem que nós evitamos aí as notas fiscais do nosso trabalho, e todo o trabalho nosso é através dos nossos institutos, tudo ali no nosso site. Eu não tenho conta pessoal de rede social, nas redes sociais. Tudo que produzimos, tudo que temos é exatamente com esta marca do Ecumênica. Você pode ver o nosso site, vai estar um pouco desatualizado, porque exige tempo para atualizar com muito material. Temos alguns vídeos, temos uma conta no YouTube, vá lá e você deve tirar aí bastante proveito, se puder, daquilo que a gente produz. Eu quero agradecer muito a gentileza, a bondade, a forma como tenho sido recebido na Igreja dos Irmãos já pela segunda vez. Quero agradecer muito o cuidado, o amor dessa igreja, e eu venho aqui e me sinto muito em casa, junto aos irmãos. Eu estou seguro de que Cristo aqui é servido e amado, e a palavra dele tem sido amada nesse lugar. Eu quero agradecer ao pastor Guedes, sua esposa. Quero agradecer em particular aos nossos irmãos Luiz e irmã Marilda, que têm sido os nossos anfitriões aí. Que o Senhor recompense a todos, a eles e a todos os irmãos grandemente. Sinto-me por deveras honrado em estar aqui junto aos irmãos. Muito obrigado. Nossa palavra hoje, nós já vimos lá atrás que temos uma igreja ortodoxa, evangélica, reformada, batista. E o que nós vamos falar na noite de hoje é sobre esse recente movimento de reforma entre os batistas. Uma breve introdução histórica sobre este movimento. Na verdade, após a Segunda Guerra Mundial, um movimento chamado Ressurgência Reformada tem se espalhado pelo mundo todo e atingido vários grupos religiosos, várias denominações em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E esse movimento chamado de Ressurgência Reformada atingiu os batistas no mundo de língua inglesa e está atingindo os batistas do mundo inteiro, mas o movimento não é apenas este mover em torno das doutrinas da graça, da reforma, da fé reformada, não é necessariamente um movimento de uma denominação, é um movimento
de uma identidade confessional que transpõe muros e que tem alcançado no Brasil, por exemplo, muitas igrejas, inclusive jovens pentecostais, carismáticos, neopentecostais, ou seja, o espectro de igrejas que têm sido influenciadas é muito grande. Eu vou tentar situá-lo, mas devo dizer que ele não é um movimento exclusivamente entre os batistas. Eu vou trazer ele para como ele chegou aos batistas também. Ok? Todos conseguem me ouvir bem mesmo com a concorrência da chuva? Ok. É preciso que se diga que no final do século XIX, nós tivemos aí entre os batistas do século XIX, do século XX, o nome de Charles Spurgeon foi sempre muito respeitado. Esse pregador batista, de linhagem britânica, de linhagem batista particular, tornou-se aquilo que é chamado de o príncipe dos pregadores. O modelo de pregação de Spurgeon tornou-se muito influente no século XX. Talvez o modelo mais influente de pregação entre os batistas tenha sido o modelo de pregação de Spurgeon. Entretanto, a doutrina ou a teologia reformada que Spurgeon sustentava foi altamente negligenciada e até mesmo esquecida após a morte dele. Ou seja, ele foi altamente prestigiado como pregador, a sua maneira no púlpito, o seu modo de pregação exerceu grande influência, mas a sua teologia reformada foi esquecida. Isso é muito interessante. O funeral de Spurgeon, que aliás atraiu milhares, foi em fevereiro de 1892. E a gente pode dizer que com o funeral de Spurgeon, de alguma maneira, parece marca um fim de uma era. Porque a partir daí, nos meios batistas britânicos, norte-americanos e também aqui nos outros países onde o movimento batista iniciou, a fé reformada passou a ser altamente desconhecida. E dizer o porquê disso é bem amplo. Eu vou tentar trazer aqui algumas razões para isso. Durante as primeiras décadas do século XX, do século passado, os grandes temas batistas foram a obra missionária e evangelizadora, os esforços em prol de uma piedade intimista, ou seja, as questões mais íntimas da alma, os esforços em prol de suas organizações, por exemplo, as convenções, as associações, as fraternidades, as comunhões. Como vimos hoje pela manhã, outra questão que absorveu por demais os batistas na primeira parte do século XX foi a controvérsia liberal conservadores, a controvérsia chamada fundamentalista, que deu origem a diversos grupos batistas, especialmente nos Estados Unidos, como nós vimos na manhã de hoje. Esses temas foram os temas que mais absorveram os batistas nas primeiras décadas do século XX. De tal maneira que eu posso dizer, por exemplo, que foram as ênfases dos meus bisavós que se batizaram lá em 1918, 19, 100 anos atrás. Ou seja, era exatamente isso que eles, como batistas, tinham suas preocupações, suas ênfases eram estas. Naquele período, 3 aspectos precisam ser considerados. Aqui gostaria de chamar, essa letra ficou pequenininha, vocês, a não ser que tenha uma vista muito boa, até eu aqui estou tendo dificuldade. 3 aspectos nos batistas do Sul
a denominação mais influente precisa ser considerada. Estou trazendo o exemplo deles apenas como exemplo do que aconteceu naquele período. As igrejas se reuniram e passaram a enviar, assim, mensalmente uma espécie de oferta para a obra da convenção, isso que se chamou plano cooperativo. E, em alguma maneira, a fidelidade batista deslocou-se sutil e gradativamente para uma fidelidade denominacional, em vez de uma fidelidade bíblico-teológica. Ou seja, o campo da fidelidade passou a ser se as igrejas estavam ligadas àquele círculo cooperativo e não tanto por conta da sua confessionalidade bíblico-teológica. Não sei se todos entendem o que estou dizendo. E na teologia, a fim de contrapor-se aos liberais, alguns teólogos, mesmo conservadores, começaram a sua abordagem teológica pela experiência humana, em vez pela forma clássica da teologia, da autoridade das Escrituras. Então, nesse método em que se trabalhava a teologia, começando da experiência e não tão propriamente do modelo mais antigo da autoridade das Escrituras, começou-se a chamar bastante ênfase para o chamado livre-arbítrio. Na Confissão de New Hampshire Batista do século XIX, a palavra que aparece, inclusive em inglês, se você acessar aí o seu laptop ou o seu celular e buscar a Confissão em inglês, você vai ver que a palavra que lá aparece é livre agência. Ou seja, chamando para a totalidade do indivíduo. Ou seja, esse indivíduo age segundo os ditames da sua natureza, insisto, segundo os ditames da sua natureza, livremente. Ou seja, ele faz escolhas de acordo com os ditames da sua natureza como um todo. Mas a partir de algum momento a palavra livre agência usada nas confissões batistas, ela passará a ser traduzida como livre-arbítrio ou livre-vontade. Arbítrio é vontade. E é diferente de livre-agência, porque a agência chama para o todo, para o agente, enquanto que livre-arbítrio chama para um aspecto desse ser, que é a vontade. E a vontade não pode ser desconectada do todo, porque a vontade ela é serva da natureza, em todos os seres, em Deus, nos anjos, em nós. Ou seja, não dá para nós isolarmos a vontade do todo da nossa natureza. E aí começou então a abordagem batista, passou a manifestar alguma inconsistência e não raramente pouco precisa no que dizer ao livre-arbítrio. Mas um ponto interessante, as igrejas continuaram, as igrejas batistas na grande maioria, continuaram a afirmar a preservação dos santos, a saber, uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, agora, sem conectá-la ao dever da perseverança. Você se lembra que ontem nós falamos que é muito importante que a graça seja equilibrada com a responsabilidade humana. E aí você tem agora os batistas dizendo uma vez salvo, salvo para sempre, mas sem conectar ao dever, ao sentido da preservação. Ou seja, na verdade Deus nos preserva, mas nós precisamos perseverar. É isso. Ou seja, e a doutrina, a perseverança é uma evidência e o sinal de que Deus nos preserva é que eu persevero, ou seja, nós devemos perseverar. Esse é o sentido da doutrina. Mas aí a doutrina da perseverança dos santos agora não mais se conectava com as outras doutrinas da graça que lhe dão suporte. Não sei se todos fica claro para todos. E é isso que a gente começa a perceber muito fortemente nos 50 primeiros anos do século XX. É importante que, além disso,
A história batista, uma vez que ela assumiu a perspectiva landmarquista do sucessionismo, as doutrinas da reforma ficaram relegadas, no caso batista, como algo próprio da reforma, uma vez que os batistas não passaram, não tiveram ligação com a reforma, então as doutrinas da reforma não foram mais enfatizadas entre os batistas, de tal maneira que muitos batistas do século XX, por exemplo, mesmo em 1940, 1950, já não sabiam mais que havia tido batistas que criam nas doutrinas reformadas, como Spurgeon, outros e tantos outros que já vimos lá atrás. É preciso que se diga que alguns pastores, nesse período, continuaram sustentando uma fé reformada, mesmo durante esses períodos, em sua teologia apelidada de calvinista. Isso é ruim, esses apelidos não são tão bons, né? E eles mesmo, esses pastores, continuaram expondo no púlpito, na sua cátedra, nos seus ensinos, nas suas publicações. Um dos pastores batistas deste período é esse senhor aí, tem uns livros dele aí nessa livraria, chamado Arthur Pink. Ou seja, ele merece destaque, britânico, Arthur Pink, porque ele foi muito pouco conhecido durante o seu período de vida. Ele viveu seus 66 anos. E é como que uma voz clamando no deserto. Ele era um homem que sustentava uma teologia calvinista nesse período, mas absolutamente muito pouco conhecido durante o período de vida dele. E os seus ensinos foram acolhidos por alguns poucos líderes, entre os quais Mark Lloyd Jones, que eu vou falar daqui a pouco, e mais à frente suas obras vieram a ser publicadas por editoras reformadas. Inclusive, a Bandeira da Verdade, o Bernard Truff, eu vou falar sobre essa editora pública. Mas apenas para mostrar que, embora nesse período a fé reformada passou para um esquecimento na vida batista, ainda assim houve homens que mantiveram essa convicção, e Arthur Pink é um deles. E hoje os livros dele são cada vez mais lidos, mas na época ele foi uma voz clamando no deserto. E aí chegamos ao pós-guerra, e aqui é importante. A Segunda Grande Guerra foi de 1945 a 1939 a 1945, muito obrigado. E a partir dali você começa a assistir esse movimento de ressurgência reformada, e como eu disse, vai alcançar os batistas. Eu quero então historiá-lo. Esse movimento pode ser verificado após a Segunda Guerra, e particularmente desde 1957 tem ocorrido um reavamento teológico reformado, o qual tem suas raízes na leitura das obras puritanas. Ou seja, começou-se a ler os livros da época puritana novamente, entre eles os congregacionais, os presbiterianos e os batistas da época do puritanismo. Começou-se a ler em grande quantidade aquele material que ficou esquecido. Isso começou sobretudo na Grã-Bretanha, especialmente na Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Muito importante para esse movimento de trazer essa literatura para os jovens britânicos. Jovens, a maioria, foi um pastor na época jovem também, chamado David Mark Lloyd Jones. Ele é um pastor galês, ele era um médico, foi médico assistente da rainha da Inglaterra, e ele deixou a carreira de medicina para pastorear uma igreja em Londres, chamada Capela de Westminster. E ali ele, como um pastor jovem, ele tinha um culto altamente centrado nas Escrituras, e ele era um pregador muito dedicado às Escrituras, a tal ponto, por exemplo, de que ele passou mais de 10 anos pregando apenas na Epístola aos Romanos, vários anos pregando apenas na Epístola aos Efésios, e ele começou a promover uma conferência com jovens como os que estão aqui, para estudarem e lerem a doutrina, os livros dos puritanos antigos. E Mark Lloyd Jones, então, com certeza, no mundo de língua inglesa, é um dos grandes responsáveis
pela ressurgência reformada que nós vemos hoje no mundo inteiro. E ele começou então em 1950 com a ajuda de um pastor anglicano chamado J. Packer, anglicano, mas muito fortemente evangélico, a Conferência Puritana, e teve início então com pequenos grupos de estudo lá na sua igreja, com estudantes que iam que eram universitários, por exemplo, na Universidade de Londres, na Universidade de Harvard, na Universidade de outras universidades britânicas importantes, e liam ali, estudavam ali com ele esses livros. Vários, muitos jovens. Esse aí é J. Packer, falecido há poucos anos atrás, e ele então deixou a Conferência Puritana em algum momento, a partir da saída do J. Packer, que aliás tem livros aí também. A conferência passou a chamar-se Conferência de Westminster, e Lloyd Jones continuou aquela conferência por muitos anos. Dentre os jovens que participavam dessa conferência com Lloyd Jones, alguns jovens organizaram uma revista, ou seja, uma pequena revista, e Lloyd Jones apoiou grandemente, e nessa revista eles começaram a publicar artigos de jovens pastores congregacionais, jovens pastores batistas, trazendo enfoques novamente para as doutrinas reformadas. E aí você tem então a organização da editora Banner of Truth, que começou exatamente com uma pequena revista, trazendo literatura reformada, especialmente com obras dos puritanos, e promovendo conferências anuais. E os ministérios de Banner of Truth depois foram estendidos para os Estados Unidos da América, e com certeza a bandeira da verdade, Banner of Truth, é uma das mais responsáveis pela disseminação da fé reformada nos primeiros tempos, nos anos 60 e 70, sem sombra de dúvidas. A revista muito simples, chegava ao lar das pessoas, dos pastores, eles liam e começavam a examinar aquilo, e aquilo exerceu um enorme impacto. Entre os jovens estudantes ministros, esse congregacional que esteve já em nossa igreja, ele e a esposa, eu conheço pessoalmente, estive na casa dele, lá em Edimburgo, na Escócia, nascido em 1931, converteu-se em 1948, em 1955 ele se tornou uma espécie de pastor auxiliar do Lloyd Jones na capela de Westminster, e é um dos fundadores da Banner of Truth e um dos historiadores evangélicos mais influentes da atualidade, e ele expõe a doutrina reformada puritana. Ele é um dos líderes em Bury, um dos fundadores ele era jovem, hoje é octogenário, da editora Banner of Truth. Mas entre esses jovens estavam alguns batistas, ok? Alguns meninos, rapazes batistas, estudantes batistas. Um deles, por exemplo, falecido há pouco em 2017, que também esteve aqui no Brasil, esteve em nossa igreja também, contribuiu no início do Banner of Truth, inclusive trabalhando, é um sul-africano, mas ministrou numa igreja na Inglaterra, foi editor da revista Reformation Today, foi autor de numerosas obras dirigidas especialmente a leitores batistas, teve uma ampla visão missionária. Aaron Rose, ele criou uma organização que almejava a unidade de reformados batistas, e Aaron Rose é um nome importante para a história da ressurgência reformada entre batistas no século, você está lendo o livro dele, no século XX. Agora vamos aos Estados Unidos. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo britânico. Nos Estados Unidos, alguma coisa está acontecendo. Antigamente, século XIX, o grande seminário presbiteriano foi o seminário de Princeton. Estive lá por 2 vezes, o Old Princeton, um antigo seminário presbiteriano, que aliás deu origem a uma das universidades famosas chamadas a Universidade de Princeton. Okay? Ali, no seminário presbiteriano, aconteceu uma coisa pela primeira vez, muito importante, que é a ideia de que o jovem vai para lá e passa um regime de internato durante um tempo. Esse modelo do jovem estudante de teologia dirigir-se para um campus e permanecer internado ali com o sustento da igreja por um determinado tempo, esse é o modelo chamado princetoniano,
que depois tornou-se modelo batista, inclusive trazido para o Brasil. Tudo bem? Ok, esse modelo de formação teológica. E esse seminário era um seminário calvinista, clássico, presbiteriano, professores como esses aí, Archibald Alexander, Charles Roger, B.B. Warfield, Alexander Rothschild, todos eles presbiterianos clássicos da chamada antiga escola de Princeton. Porém, o que vai acontecer é que no final do século XIX, o seminário presbiteriano de Princeton vai começar a receber teólogos e professores liberais grandemente influenciados pela alta crítica alemã, e o seminário vai se tornar gradativamente um seminário liberal, e aquelas raízes serão abandonadas. Aliás, é até hoje um seminário liberal, um seminário secular, não é? Mas entre os professores no início do século XX havia um chamado Gresham Machen. Esse homem é muito importante para os presbiterianos dentro do movimento. Ele é um dos que mais escreveram, naqueles volumes dos fundamentos. Lembra que eu falei hoje pela manhã daqueles grandes 5 temas dos fundamentos daquela primeira fase? Pois bem, Machen é um presbiteriano conservador lá em Princeton, que defendia a inspiração das Escrituras, o nascimento original de Cristo, a ressurreição corpórea de Cristo, os milagres de Cristo como fatos e não lendas. E Machen, então, é um professor conservador no seminário de Princeton, só que ele ficou isolado. E aí o que aconteceu? Machen e outros importantes professores conservadores deixam o seminário presbiteriano de Princeton, que fica na mão dos liberais, e fundam o seminário de Westminster em 1929, seminário que ainda existe. E o seminário presbiteriano de Westminster vai ser também um grande disseminador da fé reformada no século XX, ainda é. Disseminador, formaram-se alguns líderes ali muito importantes, e trazendo de volta aquela fé reformada que estava bastante esquecida em alguns campos presbiterianos também. E alguns professores lá se tornaram notáveis, líderes, escritores, e ainda hoje um grande seminário. A boa teologia do seminário de Westminster produziu um efeito muito grande em toda uma geração de igrejas, seminários e novos pastores reformados presbiterianos. Apenas como exemplo dos que foram influenciados de uma maneira direta ou indireta pelo seminário de Westminster, tem esses 2 homens aí, esse presbiteriano, provavelmente o presbiteriano mais conhecido no século XX dentro dos Estados Unidos, R.C. Sproul, não é? Foi teólogo, presidente fundador, faleceu recentemente em 2017. Esse outro senhor aí que é reformado holandês, que tem vindo ao Brasil muitas vezes, Joel Bick, que pregou em nossa igreja no passado. Ele é fundador de um seminário puritano reformado, teológico puritano reformado, especialista no movimento puritano. Talvez ninguém conheça o movimento puritano tanto quanto ele, possuidor de muitas obras originais no movimento puritano, Joel Bick. Esses homens, entre os, eu quero citar 2 exemplos bem conhecidos no Brasil, mas esses homens foram altamente influenciados pela teologia que veio lá de Westminster, a boa teologia, através de líderes que foram formados ali, e ainda hoje é isso que acontece no Brasil também com alguns presbiterianos que aqui estão. E aí você tem alguns jovens pastores batistas norte-americanos, influenciados pelo ministério de Lloyd Jones e pelos influxos que procediam do Reino Unido, influenciados pelo ministério da Band of Truth, literatura, inclusive a revista, conferências, participavam das conferências. E eles foram influenciados também pela sólida cátedra de teologia reformada do seminário de Westminster. Alguns desses pastores batistas não foram para os seminários batistas, alguns já estavam assim distantes de uma teologia reformada, foram estudar em Westminster, alguns deles inclusive. Os livros, as pregações, as palestras. Um desses pastores batistas norte-americanos foi Ernie Singer. Eu tenho uma biografia dele, está em algum site na internet escrita por mim.
depois você pode procurar aí. E ele era um batista do Sul. E ele desejou ver a reforma entre as igrejas daquela grande denominação. Ele começou um projeto Boyce, distribuindo esse livro que a gente está traduzindo aí, Boyce, Teologia de Boyce. E apenas, por exemplo, no período entre 1979 e 1982, cerca de 12.000 alunos ele presenteou 12.000 cópias do livro de Boyce para alunos e graduados da igreja dele, nos seminários batistas do Sul. Interessante do Aaron Heisinger é que ele não frequentou o seminário, mas ele era um ardoroso leitor dos livros dos puritanos. Alguém disse que Ernie amou bons livros. Ele publicou muitos livros e muitos artigos e influenciou a fé reformada entre os batistas do Sul no século XX. Ele influenciou muitos pastores, ele teve amizade com Lloyd Jones e outros líderes reformados. Ele prestou serviços para o seminário de Westminster, para Banner of Truth. Por sua influência direta foi realizada a primeira Conferência Batista dos Fundadores dos Batistas do Sul, chamada Founders Conference, em 1983. Essa Founders Conference tornou-se a Conferência dos Fundadores, e em seus últimos anos, Aaron Heisinger era co-pastor desse irmão aí, que também conheço pessoalmente, tem estado conosco algumas vezes, o Dr. Thomas Esco, que é o atual moderador do Ministério dos Fundadores entre os Batistas do Sul. O que esse movimento faz? Vai mostrar os Batistas do Sul em que criam os seus fundadores. É isso que eles estão fazendo até os dias de hoje. É o que eles fazem. Entre esses pastores batistas norte-americanos, a influência reformada dos batistas é crescente na literatura, no ministério pastoral, nos cemitérios, nos seus seminários, em conferências para jovens, em conferências para famílias. No cemitério já estão alguns mortos. Pastores batistas calvinistas têm ocupado a liderança de algumas importantes instituições. Entre eles está o Dr. Albert Moreland, que foi eleito o 9º reitor do seminário. Ele, quando chegou ali, o seminário estava numa fase altamente liberal. Quando ele chegou ali, jogavam tomate nele, ovo podre nele, todas essas coisas. Hoje o seminário é um seminário crescente, bem saudável, conhecido como Seminário dos Batistas do Sul. Ele exerceu bastante trabalhos, e ele é alguém de batista de uma teologia reformada. Outro batista do Sul bem conhecido, tem estado na igreja dele, está aí, esses dias no Brasil, nascido em 1960, líder entre os batistas do Sul, é Mark Devin. A igreja dele está perto do Capitólio, alguns poucos metros do Capitólio, lá em Washington. Ele tem um amplo ministério em todo o mundo, denominado 9 Marcas, com foco em igrejas saudáveis. Ele é um pastor batista do Sul, é bastante culto, uma formação, tem um doutorado em Cambridge, que é uma universidade diferenciada, e ele sustenta uma teologia reformada. Outro homem importante, fora os batistas do Sul, estamos agora em outro contexto batista, foi o Walter Shankly, nascido em 1938. Ele, entre seus cursos, ele fez uma graduação no seminário Westminster, em 1963, e ele tornou-se pastor batista da Igreja Batista da Graça, em Carlisle, Pensilvânia. E essa igreja, que teve início com 12 pessoas em 1951, devido à literatura reformada e puritana, em 1959, essa igreja adotou a Confissão de Fé Batista de 1689, e a igreja de Walter Shankly começou a promover conferências anuais, e essas conferências foram muito importantes para disseminar a fé reformada entre os batistas. Ele se aposentou em 2002 e ele aceitou a função de editor da revista de Banner of Truth. E a Walter Shankly, a igreja, influenciou muitas outras igrejas batistas com a fé reformada, mas aí já estamos falando de igrejas fora do âmbito da Convenção do Sul, e começou um movimento forte por conta da liderança dele. Foi importante para unir diversas igrejas batistas reformadas em torno de uma organização missionária, e as igrejas envolvidas nessa organização missionária deram origem a uma associação de batistas reformados em 1997, inicialmente com 24 igrejas, hoje uma associação grande, e outras associações batistas reformadas aconteceram.
Um dos líderes dessa associação foi Robert Self, que escreveu aquele livro, Os Batistas e a Doutrina da Eleição, que também já tem estado no Brasil. A sede dessa associação está na cidade da igreja pastoreada por Walt Champlin. E, assim, a África, que é essa associação, também montou um departamento batista de teologia no seminário Westminster. Lá no seminário, eles abriram então um departamento batista e isso se tornou ponto de influência. Esse senhor aí, outro líder batista, esteve na casa dele, ele nos recebeu, estive na igreja dele em 1960. Albert Martin era ainda um jovem pregador e ele chegou a convicções reformadas por meio do professor de Westminster chamado John Murray, e ele foi colaborador constante da revista Burn of Truth, e seu ministério influenciou homens como Walter Champlin e Erwin Heisinger. Curiosamente, ele não é ligado, nunca foi ligado a nenhuma convenção, nenhuma associação, mas a igreja dele se tornou muito influente, a igreja batista, e promovia na igreja uma espécie de academia teológica, como vocês fazem aqui. Lá na igreja as pessoas vinham estudar, e de repente pastores de vários lugares começaram a vir estudar, e aí ele começou a fazer uma conferência, e esses pastores começaram a se tornar amigos e companheiros e de uma mesma fraternidade, mesmo que não tendo convenção e associação nenhuma. E o movimento se tornou grande, muitos bons publicadores, pregadores. Albert Martin foi um pregador eloquente, um dos principais líderes batistas deste recente movimento de reforma nos Estados Unidos. E ele exerceu uma grande influência, especialmente sobre essas igrejas ditas independentes. Diversos pastores reformados receberam formação teológica na academia da igreja por ele pastoreada em New Jersey e participavam da conferência anual promovida por esta igreja. Eu estive lá, os pastores lá me entrevistaram, fizeram uma sabatina para ver se eu era batista mesmo, aquela coisa toda, né? Mas ele fez esse trabalho bem influente. Hoje, claro, tornou-se um homem idoso, a igreja pastoreada pelos pastores mais novos. Essas igrejas não estimulam qualquer tipo de organização para-eclesiástica, além da igreja local. Todos os ministérios geralmente são veiculados através da igreja local, formação de liderança, missões, ação social, publicações de livraria, geralmente tudo no contexto da igreja. Essa igreja geralmente não se filia a qualquer tipo de associação formal ou convenção. Há muitos bons pregadores independentes nessa igreja, alguns deles, por exemplo, Samuel Alden, que escreveu o comentário, pena que a gente não tem português, o comentário da Confissão de Fé Batista de 1689. Alguns líderes mantiveram os seus próprios cursos teológicos, e alguns líderes da Ármica, e depois alguns desses, deram início ao Seminário Batista Reformado em março de 2005, no seminário debaixo da administração direta de duas igrejas. E assim, em todo o mundo, as igrejas batistas com essa teologia reformada passaram a enviar missionários, a sua literatura e conferências vem influenciando liderança batista em todo o mundo. Vários grupos batistas têm sido influenciados nos 5 continentes. Na África e na Ásia, muitos têm sido influenciados pelos batistas reformados em geral. Na África do Sul, por exemplo, há boas igrejas. Na África do Sul, na Zâmbia, eu falei aqui de Conrad Bill e outros pregadores lá, são pregadores batistas reformados lá na Zâmbia, bem conhecidos. Outras denominações têm sido influenciadas por este recente movimento de reforma, inclusive denominações pentecostais, como tem acontecido no Brasil. Uma coisa bastante marcante nesse movimento é que ele pôde contar com a internet. Ou seja, então, o surgimento da internet tem servido como um veículo que veio somar de uma forma muito intensa e estratégica nesta era, e novas organizações objetivando a cooperação entre líderes reformados têm sido organizadas. Um exemplo é a FIRE dos Estados Unidos, que os líderes subscrevem a Confissão de 1689, eles formam uma associação. Outras organizações que têm sido influenciadas por esse movimento. Algumas influências reformadas e batistas têm vindo não desse grupo, mas de outros líderes de
de uma teologia reformada e de uma eclesiologia mais batista, como por exemplo John MacArthur Jr., que é uma pessoa com essas convicções reformadas, pastor na Califórnia, uma igreja grande, fundador de um seminário, fundador de um ministério amplo, escritor bastante prolífico, amplo, escreveu muitas coisas estratégicas, obras decisivas. John Piper, que é um pastor, como falei, batista lá ao norte, na região de Minneapolis, no estado de Minnesota, também um pregador batista dessas convicções bem influentes, e eles têm sido participados de conferências que têm impactado aí o mundo todo. E aí chegamos ao Brasil, e eu queria historiar um pouquinho, falar um pouco dessas duas ovelhas de Lloyd Jones. Esses dois nomes aí, Bill Barclay e Jack Walken, nessa foto de 1969. Esses dois irmãos eram britânicos. O que está à esquerda, o Sr. Bill, é irlandês e o Sr. Walken era inglês. Eles eram amigos e eles, jovens estudantes britânicos, entraram em contato com o ministério de Lloyd Jones quando eram estudantes em Londres. Esses dois homens, formados em um contexto congregacional, Lloyd Jones é um pastor congregacional, não sei se eu mencionei isso, e esses dois homens vieram para o Brasil, inclusive encorajados por Lloyd Jones, para serem missionários na região amazônica, e de fato foram missionários lá no norte do país. E o Sr. Jack Walken chegou ao Brasil no início de 1954, altamente influenciado pela teologia de Lloyd Jones, e o Sr. Bill Barclay chegou ao Brasil em 1958. O Sr. Walken foi um dos fundadores da nossa igreja em São José dos Campos e contribuiu no início da editora Fiel em São José dos Campos. O Sr. Barclay, hoje idoso, morador aqui em São Paulo, ovelha de Lloyd Jones, amigo de Lloyd Jones, foi fundador da editora PES. Ele é, na verdade, o principal publicador das obras de Lloyd Jones em português. Lloyd Jones praticamente deu autorização para ele publicar tudo dele em português, e ele publicou então grandes comentários, e o Sr. Bill e o Sr. Walken, amigos, leitores de Bernard Fulfre antigos, começaram jovens, rapazes lá no Ministério de Lloyd Jones, vieram no Brasil. Eu queria dar uma palavra sobre o Sr. Jacques, porque ele foi pastor de nossa igreja, e quando do falecimento dele eu disse isso. Antes até do falecimento dele eu disse isso. Nunca conheci alguém que de forma absolutamente prática assumisse tão seriamente as implicações da importância da palavra de Deus e dos benefícios que dela se pode auferir. E isso particularmente através da leitura e estudo pessoal das Escrituras e pela valorização da sã pregação da palavra de Deus. Talvez haja alguém que supere o pastor Jacques nesta área, mas não que eu tenha conhecido. Isso foi o que eu disse em 2004 e eu ainda mantenho essa mesmíssima opinião. A leitura ávida das Escrituras, um homem que fazia o culto doméstico com sua família todos os dias, ensinou às suas filhas a doutrina, ensinava o catecismo, enfim, um homem de uma teologia reformada, ovelha de Lloyd Jones, sempre admirador da pregação, e quando eu pregava ele já não podia ouvir porque tinha problema de audição. A igreja então providenciou uma caixinha que descia da caixa de som até embaixo, e ele vinha com o aparelho dele de ouvidos e colocava ali o plug naquele negócio para poder ouvir, porque ele não aceitava ficar sem ouvir a pregação. A amante amava a igreja, amava o culto, amava a pregação, e é muito importante para nós, importante para a editora Fiel, um homem pouco conhecido, um homem simples, um homem caseiro, mas um homem importante para nós. E o Sr. Lloyd Jones incentivou a Capela de Westminster a orar pela obra missionária do Brasil, vindo inclusive mais tarde a permitir pessoalmente
a publicação de seus livros em português, é o que diz o Sr. Bill, palavras dele, que eu registro. E aí eu quero falar desse casal, Ricardo e Pérola Dema, missionários norte-americanos, forjados num contexto, ele é filho de pastor, filho de missionário. Ele foi forjado no contexto das igrejas fundamentalistas norte-americanas, literalmente batista fundamentalista. Eles chegaram ao Brasil em 1952, eram recém-casados. Ela vendeu o piano de caudas dela, ela formada em Bob Jones, uma mulher, uma musicista. Ela gravou muitas músicas, tocou para Edgar Martins, tocou para vários, gravou discos. Ela era uma musicista, uma pianistazinha, formada em piano. Eles eram recém-casados e vieram como missionários independentes, batistas independentes para a Amazônia. E aqui é interessante. Eles vieram, mas o Ricardo tinha uma teologia batista arminiana, ele não sequer imaginava que existia uma coisa chamada fé reformada. Chegando ali em Amazonas, ele encontrou o Sr. Bill e o Sr. Jacques. E missionários lá, e o Sr. Barclay apresentou ao Sr. Dema a revista Banner of Truth. E particularmente o Sr. Ricardo começou a ler a revista. E quando começou, falou assim: que absurdo, essas pessoas creem na doutrina da predestinação, da eleição, isso aqui não é batista, isso aqui é uma heresia. E ficou zangado com aquilo, e furioso com aquilo, bastante furioso, mas Deus foi trabalhando, incomodando muito ele, e ele vai, lê, começa a ler a Escritura, lê a Escritura. E vocês já sabem o que aconteceu? Aquilo tudo mudou o ministério dele radicalmente. E os Demas mudaram para São Paulo em 1964, onde prosseguiram com o Ministério de Literatura ali na Praça da República. Envolveram-se em muitos outros ministérios, como a Fundação da Imprensa da Fé, daquela Escola Pan-Americana, Escola Pan-Americana, eles foram líderes ali. E depois foram para a Palavra da Vida, moraram lá junto à Palavra da Vida, ajudaram a Palavra da Vida em Atibaia, diversos outros ministérios. E em meados de 1966 publicaram o primeiro número da revista O Leitor Cristão. E O Leitor Cristão é o nome da editora Fiel no início. Depois veio a ser a editora Fiel. Em agosto de 1967 publicaram o seu primeiro livro, O Mídia com Você. O nome da editora era, à época, Leitor Cristão. Ele então começou o projeto lendo o que estava acontecendo na Inglaterra, acontecendo lá nos Estados Unidos, as conferências. Ele mesmo começou a ir aos Estados Unidos. Ele conheceu então pessoalmente o Warren Singer, o Walter Chantry, o Albert Martin e outros líderes batistas lá. Ele ia sempre às conferências anuais lá. Ele começou então a promover as conferências aqui no Brasil. As conferências começaram na Palavra da Vida em 1985, conferências pequenas, mas as conferências cresceram e foram levadas também para Moçambique, Portugal, fomos a Angola, depois, anos recentes, aí a conferência está em Guiné-Bissau, e a literatura, então, nos primeiros momentos, a literatura do Sodena era uma literatura mais de uma tradição mais batista do movimento fundamentalista, e depois ele foi então trazendo mais literatura reformada. A história dele é exatamente essa. Em 1986, a sede da editora Fiel foi transferida para São José dos Campos. Em final de fevereiro daquele ano, com 7 pessoas então início às reuniões evangelísticas nas casas, e essas reuniões marcam o início da Igreja Batista da Graça, há 34 anos atrás, que é a primeira igreja no Brasil que adotou formalmente a Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje, muitas outras igrejas já estão adotando essa confissão, como todos sabem. É crescente o número de igrejas que vêm agora entendendo que devem voltar a adotar essa confissão. Vamos falar um pouco sobre o Sr. Ricardo. Um homem de grande visão, determinação, energia e determinação, assim, um homem de uma energia incrível. Energia física, ele dirigia um trator, ele subia no poste, ele levantava uma parede, ele era um perfeccionista, né? Ele olhava aquela coluna está torta, ele dizia: seu carro não está torto, está torta, e aí a gente ia lá e a coluna estava torta. Ele
era assim, alguém perfeccionista, imensamente dedicado, um ardor de evangelização, ele morreu evangelizando pessoas, ele não conseguia encontrar uma pessoa sem falar de Cristo. Era impressionante. Ele reunia homens para estudar a Bíblia, uma capacidade imensa de influenciar, uma combinação de inteligência analítica com inteligência mecânica, porque tem pessoas que têm uma inteligência apenas mecânica, às vezes não conseguem pensar em nada que seja muito analítico, intelectual. E existem pessoas que são totalmente mecânicos, práticos, mas não conseguem pensar em nada teórico. E o Sr. Ricardo era essas duas coisas, literalmente essas duas coisas. E ele foi fortemente influenciado pelo movimento moderno de missões, os pais eram missionários, daqueles missionários que não têm juntar. As igrejas é que enviam com seus aportes e os sustentaram durante todo o tempo. E ele foi alguém que visitava pelos Estados Unidos aquelas igrejas com carro, até estar inteiramente velho, com o estômago inteiramente perfurado, porque ele começou a ter problemas estomacais. Um dia ele estava dirigindo pelo deserto do Arizona, parou no posto para abastecer o carro, estava visitando uma igreja, e ele caiu, e aí caiu desacordado e sangrando, colocando sangue pela boca, e aí veio uma pessoa e falou para ele: é um bêbado. Quando ele ouviu aquilo, ele tinha um pavor de usar o álcool, ele jamais considerava a possibilidade de uma gota de álcool, e ele falou, levantou com energia, falou: eu não sou bêbado, não, eu estou doente. Aí imediatamente vieram os helicópteros, socorreram, levaram, trataram, e aquela parece que foi então a última viagem dele, que ele não tinha mais condições de viajar, mas ele só fez isso proibido pela família, e era exatamente esse homem aí. Então essas três forças, a última força teológica na vida dele foi a insurgência reformada no século XX. E falar um pouco do Ministério Fiel, cresceu com várias áreas ministeriais, semeou ampla literatura, tanto própria quanto de outros, criou conferências para jovens e mulheres, ofereceu apoio e parceria a outros ministérios, inclusive para organizações dos mesmos, como o Sr. Ricardo apoiou o início do Ministério dos Puritanos, o Sr. Ricardo apoiou o início de alguns ministérios presbiterianos, sempre teve parceria com o Sr. Bill na PES, eles eram amigos, aliás, de longa data, inclusive o acervo lá de Amazonas, da literatura do Sr. Ricardo, ficou com o Sr. Bill na PES. E aí o que aconteceu? As conferências tornaram-se um evento importante da fé reformada no Brasil, promovendo boa pregação. A internet começou a ser usada amplamente, o Ministério Fiel tornou-se uma organização influente, realizando eventos de grandes proporções no Brasil e fora dele. Essas três famílias aí, nossa igreja, o Sr. Ricardo Dona Pel, o Sr. Jacques e Dona Teresa, que ainda é membro de nossa igreja, e o Sr. Bill e Dona Mary, esses três homens têm grande contribuição para esse movimento de reforma entre os batistas no Brasil. Em 2004 nós demos início a uma comunhão, tentando juntar indivíduos, congregando indivíduos, homens e mulheres, não igrejas. A nossa ideia, nós tínhamos muito poucos batistas aqui, reformados, e a nossa ideia então foi juntar um grupo para pensar essas coisas, e trouxemos uma união de pastores que antes estavam isolados, foi um tempo bom, e sim, usamos a Confissão de Fé de 1689, a segunda Confissão Batista Londrina, naquela ocasião. Fizemos um congresso, o primeiro congresso em 2004, em Pernambuco. Depois está aí o grupo, lá, os irmãos veio lá, alguns irmãos, o pastor Maurício Andrade lá, o pastor Franklin Ferreira, eu, outros pastores estão aí, daquele primeiro momento. Nós fizemos um outro congresso em 2005, em Minas Gerais, também um grupo aí, juntamos um bom grupo, disseminamos esse trabalho. Está aí alguns irmãos, vocês podem vê-los aí, né? São alguns bem conhecidos. Depois fizemos um terceiro congresso, em Volta Redonda, o Walself veio pregar, e depois fizemos mais 4 congressos, e assim nós começamos a disseminar, e o trabalho vem crescendo. E nossa ideia naquela época não era formar nenhuma comunhão, nenhuma convenção, era apenas ter uma fraternidade
entre batistas, e o fato é que nos anos recentes a realidade batista no Brasil, reformada batista no Brasil, ganhou vulto, expressão, embora ainda muito fragmentada. Outros organismos batistas reformados também foram criados nos anos recentes, inclusive uma convenção batista reformada foi criada recentemente, seminários, associações regionais têm sido propostas, algumas publicações específicas, ainda muito poucas, apareceram no cenário brasileiro, assim como novos atores na internet, novos blogs. Mas o que precisa ser dito é que a fé reformada, ou essa, não é exatamente uma denominação. A denominação, as denominações permanecem, batistas, presbiterianos, pentecostais. A fé reformada é muito mais uma identidade confessional, doutrinária, que está influenciando as denominações. Não sei se fica claro para todos. Ou seja, muitos batistas, em diferentes contextos e denominações, abraçaram e têm abraçado a fé reformada. Ainda assim, em grandes cidades, não se tem ainda uma igreja batista que sustente a fé reformada, e alguns até acham estranho que tem alguma coisa a ver com a batista e fé reformada, porque não conhecem muito da história nossa. Em resumo, é onde estamos, é o momento que vivemos, é exatamente esse. Imagino que isso permite aos irmãos situar-se um pouco mais no trabalho que tem acontecido e localizar-se, mapear-se o trabalho que tem sido feito. E a grande questão que precisa ser dito é, quando se fala essas coisas, não estamos pensando em defender bandeiras, movimentos, instituições. A questão não é tanto administrativa e política. As grandes preocupações é que haja um retorno às doutrinas bíblicas, às doutrinas da graça como ensinadas na Bíblia. E isso é o mais importante. O mais importante não é que nós tenhamos esse nome, aquele outro nome. O mais importante é que a graça de Deus, na face do nosso Senhor Jesus Cristo, seja cada vez mais louvada, amada. Essa é a intenção. Eu gostaria de convidar e fazer um desafio a você, que medite nessas coisas, estude nessas coisas, leia sobre isso. E uma coisa você pode ter certeza: o Espírito Santo é Deus, Ele ilumina os nossos corações. E eventualmente, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, peça a Deus graça, peça a Deus sabedoria, e Ele vai orientar você e vai dirigir você, porque o Senhor não quer que você fique confuso. O Senhor quer que a palavra dele seja esclarecida para o seu coração e você ame e você seja. Por último, é dizer que às vezes há coisas nas nossas doutrinas que às vezes a gente não compreende muito. Mas isso porque nós temos limites. Isso porque a nossa mente tem limites. Isso porque a nossa compreensão tem limites. Mas você se atém àquelas coisas que são claras, reveladas, e dedique-se a ela. Muito importante é que você creia que é Deus que salva, que a obra começa com Ele, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é maior do que nós, que Ele é maior do que qualquer ser humano, que Ele é maior do que qualquer existência. Ele é onipotente. E Ele, por sua graça, salva pecadores indignos como nós. A segunda coisa importante que você deve se lembrar é que isso não tira a sua responsabilidade. Você é responsável por santificar-se, você é responsável por buscar o Senhor, você é responsável por manter sua vida de oração. E se você não é crente, você é responsável por arrepender-se e crer. O Senhor Jesus Cristo começou pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você continua sendo responsável para buscar cada vez mais a purificação e santificar e conhecer a Cristo. Então, eu queria recomendar: sustente firmemente a graça de Deus e sustente firmemente a sua responsabilidade, o que Deus ordena. E quando você se vira assim, isso é responsabilidade de Deus ou é responsabilidade minha? Há coisas assim que você precisa entender com muita clareza. Eu sempre faço a seguinte ilustração para terminar. Não sei se você já assistiu um jogo de tênis. O jogo de tênis é uma coisa bem cansativa, porque fica assim. Aquela bola vai para lá e vai para cá.
Jogo de tênis é assim, tem um jogador de um lado com uma raquete, do outro lado da rede tem um outro com uma raquete. Um joga a bolinha para lá e o que precisa acontecer é que o outro não pegue a bolinha, não é? Ou perca a bolinha. É isso. Em resumo, acho que é isso a regra. E quando a bolinha estiver lá do lado daquele jogador, é ele que tem que dar a raquetada. Quando a bolinha estiver do outro lado, é o outro jogador que tem que dar a raquetada. Nós, como crentes, precisamos aprender o seguinte: nós precisamos dar as nossas raquetadas, mas tem raquetadas que estão do lado da rede de Deus, deu para você entender? E não dá para nós queremos fazer aquelas partes que são de Deus, porque é dele que tem que fazer. Mas quando a raquete estiver do nosso, quando a bolinha estiver do nosso lado, somos nós que devemos fazer. Você não é Deus. Você não é Deus. Não sei se você sabe, mas você não é Deus. Algumas pessoas acham que são, alguns dos pastores às vezes acham que são, mas você não é Deus. Você não é capaz de produzir nova vida, você não é capaz de produzir nova regeneração. Isto, a bolinha está do lado de Deus. Você precisa fazer o quê? Usar a bolinha que está do seu lado. Orar, evangelizar, fazer o seu trabalho, dedicar-se. E, se a bolinha estiver do seu lado, for sua responsabilidade, dê uma raquetada bem certa. Não abra mão da sua responsabilidade. E descanse naquilo que Deus precisa fazer, e só Ele pode fazer. E se só Deus pode fazer, você precisa então orar, descansar e confiar e pedir: Senhor, vem e faça. Tudo bem? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção tão carinhosa e querida dessa igreja tão preciosa. Espero ter ajudado a todos. Vou converter isso aqui em alguns textos, mando para vocês. E se alguma coisa estiver errada, você diz: Pastor Gilson, o senhor errou essa data aqui, acerta aí. Eu acho que não tem erro não, mas vai que tem, não é? Aí você vai e ajuda a gente a melhorar essas questões que existem. Deus abençoe grandemente a todos. Muito bem.